Quem diria que o Brook, o nosso querido músico do bando dos Chapéus de Palha, receberia um destaque tão grande nesse arco de Elbaf, seja com um aprofundamento absurdo no seu passado como um cavaleiro, antes mesmo dele se tornar um pirata, e agora em batalha, sendo o primeiro Mugiwara a enfrentar diretamente o deus desse mundo, Imo-sama. O hype no homem foi lá em cima e nesse vídeo vamos falar sobre o verdadeiro poder que o nosso querido Soul King poderá ser capaz de atingir. Afinal, ele não é chamado de Rei das Almas à toa. Fica até o final porque a pedrada do vídeo de hoje vai ser potente. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você tocar um solo no botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada em direção a 1 milhão de tripulantes. Galera, até esse arco de Elbaf a gente sabia muito pouco sobre o passado do Brook. Sabíamos da sua fase como membro dos Piratas Rumba, onde ele também ocupava a função de músico, teve todo um histórico com a baleia Laboon, que também tem uma relação direta com os 5 primeiros membros do Chapéus de Palha, e depois viu toda a sua tripulação morrer um por um até passar cerca de 50 anos sozinho, mas além de toda essa fase da vida do Brook que a gente já conhece e se emocionou um monte, a única coisa que a gente sabia é que ele já tinha sido o líder da guarda real de um determinado reino antes dele se tornar um pirata. Mas essa informação, que foi jogada aos ventos pelo Oda lá no arco de Thriller Bark, foi esquecida por mais de uma década e só passou a ser relevante agora. Descobrimos então que Brook tem um histórico muito forte com a Cavaleira Sagrada Gunko. No início do arco de Elbaf, descobrimos que ela era uma grande fã das músicas do Brook e tivemos um rápido flashback de quando o Brook ainda era um cavaleiro ao lado de uma criança que a gente deduz, obviamente, que fosse a Gunko. A gente não sabia se a Gunko seria uma filha perdida do Brook, se esse reino seria, na verdade, a Terra Sagrada de Marijoa, sendo o Brook um antigo cavaleiro sagrado, enfim, surgiu então uma série de teorias. Esse é o cenário que a gente tinha conhecimento e agora nos capítulos mais recentes de One Piece descobrimos uma série de revelações importantes. Primeiro, que o verdadeiro nome da Gunko era Shuri e que ela era a princesa de um reino desconhecido. Segundo, que Brook não era o pai da garota e não tinha qualquer relação sanguínea com ela, mas era apenas, né, entre aspas, o líder da guarda real desse reino. E terceiro, que a Gunko, a tal princesa Shuri, acabou matando os próprios pais naquela época. E por isso Brook disse que nunca mais queria ver a cara daquela garota. Então quando a gente pensava que o Brook ficaria feliz ao ver a garota, ele foi puto da cara. Pelo menos se ele tivesse uma cara pra ficar puto, né? Já que ele é um esqueleto. Obviamente, com tudo que a gente sabe atualmente, a Shuri provavelmente acabou sendo possuída e controlada por Imo, o que resultou nela assassinando os próprios pais, ou pelo menos o seu pai, né, dependendo da tradução, e a culpa acabou caindo injustamente sobre ela. Além disso, vale ressaltar também outro padrão nessa história, que é o interesse particular de Imo por princesas, como eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, e mais especificamente o interesse por princesas de cabelos azuis. Assim como a linhagem real da família Nefertari é composta por mulheres de cabelo azul, a própria Shuri também foi descrita como tendo cabelos azuis. Pelo visto, Imo ficou tão frustrado e revoltado com o fora que ele levou da Nefertari Lili naquela época, lá no século perdido, que ele começou a descontar em toda princesa de cabelo azul que aparecia no mundo ao longo dos séculos, né? Isso é basicamente tudo que sabemos sobre a relação do Brook e da Gunko até o presente momento. Mas considerando que o Oda fez questão de construir esse background, é fato que o Brook terá uma importância gigantesca em salvar a vida da Gunko, principalmente agora que ela foi possuída e está sendo controlada diretamente por Imo. Então vamos falar sobre como os poderes do Brook podem vir a ser úteis numa circunstância como essa. Como sabemos, Brook tem a fruta da ressurreição, e com isso ele é capaz de usar habilidades sobrenaturais. Em Holy Cake Island, ele foi capaz de ferir os homies da Big Mom quando nem o haki do armamento do Luffy era capaz de fazer qualquer coisa contra eles. Tudo bem, a gente não sabe se atualmente o haki do rei avançado do Luffy seria capaz de counterar os homies da Big Mom, mas até onde sabemos, só as habilidades do Brook podiam fazer alguma coisa. E isso era possível justamente pela natureza sobrenatural dos poderes do Brook, que podiam interagir com seres feitos puramente de almas.
Ou seja, o primeiro ponto a se destacar é que o Brook era capaz de causar um dano direto na alma da Big Mom, algo que costuma ser muito mais poderoso e eficaz do que um golpe físico direto em Battle Shonens. Por exemplo, vale citar como em Jujutsu Kaisen, Itadori tem uma facilidade muito grande de atingir os outros com golpes que acertam direto na alma e que causam um estrago muito maior. Além disso, a técnica da Nobara também tinha essa característica de causar um dano direto na alma do alvo da técnica. Ou, por exemplo, a espada divisora de almas da Maki, que também ignorava qualquer defesa e atingia direto na alma de quem acertasse. E para não ficar só nos exemplos de Jujutsu Kaisen, vale citar também como em Dragon Ball Super a técnica do Hakai do Bills apagava não só o corpo do alvo, mas também a sua alma da existência, anulando qualquer chance do alvo ser ressuscitado. Ou seja, galera, esse conceito já coloca o Brook um passo à frente dos outros, já que ele pode muito bem ser capaz de counterar até mesmo seres imortais como os Cavaleiros Sagrados, mesmo sem ele ter qualquer tipo de hack, seja o do armamento ou do Conquistador. Afinal, ele atacaria diretamente a alma de Imo, ignorando qualquer resistência física ou imortalidade que ela possa ter. Agora, entrando no campo teórico, uma outra habilidade que o Brook pode vir a desenvolver seria uma absorção de almas. Por exemplo, novamente em Dragon Ball Super, eu tô dando exemplo de Dragon Ball Super justamente porque eu tô me atualizando na leitura do mangá para começar a trazer vídeos aqui no canal, então trazendo um exemplo de Dragon Ball Super novamente, temos o Moro, o novo vilão que vai ser adaptado pro anime nos próximos tempos, que tem a habilidade de absorver a energia, no caso as almas de todos os seres vivos de um planeta e ficar ainda mais forte. Obviamente que essa habilidade tem um limite, assim como toda habilidade de absorção, mas esse é um ótimo exemplo de como o Brook poderia extrair as almas de pessoas, seres vivos ou até seres não vivos e ficar ainda mais forte. Afinal, se existe o conceito da voz de todas as coisas, isso significa que todas as coisas possuem uma voz, uma vontade, um espírito que poderia ser consumido por aquele que se intitula o Rei das Almas. Inclusive, vale citar um outro exemplo dentro do mundo de One Piece, que é a própria Big Mom, que possuía a fruta da alma e sabia muito bem como extrair as almas de outras pessoas. Mas o detalhe é que ela, em específico, não podia inserir as almas dos outros em si mesma para fortalecer o próprio corpo. Ela só podia canalizar essas almas de terceiros em objetos inanimados. Mas quem sabe o Brook não seja capaz de superar até mesmo as habilidades da fruta da alma da própria Big Mom. Já uma terceira habilidade que o Brook poderia ser capaz de ter é uma manipulação das almas. Com todo esse papo de Imo possuir e controlar os corpos dos outros, Brook poderia usar a sua música para causar um efeito hipnotizante e também conseguir manipular as almas e os corpos das pessoas. Na verdade, ele meio que já consegue fazer isso num nível considerável. Ele já conseguiu usar a sua música para desmaiar de sono as pessoas, ou seja, praticamente um hack do rei numa escala menor e de forma indireta. Ele já conseguiu manipular as sensações e as emoções das pessoas a ponto de criar um efeito hipnótico real, fazendo as pessoas pensarem que estavam num festival de música. Então, para que o Brook consiga manipular diretamente as ações das pessoas feito marionetes, falta um pulo. E essas habilidades até podem parecer meia boca porque o Brook só usou elas em Hanos, mas se ele conseguir usar numa galera relevante, galera, aí acabou a discussão. Seria justamente uma força contrária e direta às habilidades de possessão de Imo. Então, imaginem só se as músicas do Brook conseguem libertar a Gunko, ou no mínimo ajudar a libertar ela da possessão de Imo. Inclusive, com toda uma simbologia de como a música é capaz de conectar o coração das pessoas, podendo nesse caso conectar o Brook a Gunko, libertando ela da possessão de Imo. Seria muito foda e ao mesmo tempo muito poético. Já uma quarta habilidade seria a possibilidade do Brook não apenas extrair a própria alma do corpo, como ele já fez, mas também possuir os corpos de outras pessoas de maneira direta. Nesse caso, ele literalmente usaria a própria alma para controlar outras pessoas, apesar, disso provavelmente só funcionar em pessoas com um espírito mais fraco que o dele, mais ou menos como funciona a dinâmica de disputa de haki. Já uma quinta habilidade, e talvez a mais ousada de todas,
todas seria o Brook conseguir trazer as almas dos mortos de volta à vida para formar o seu próprio exército. Como já vimos, a energia espiritual do Brook tem uma aura tão congelante que ele é capaz de invocar o chamado frio do submundo, que são as habilidades congelantes que ele usa através da sua espada e etc. Inclusive, eu acredito fortemente que essa habilidade de congelamento não seja uma habilidade qualquer, mas também tenha propriedades sobrenaturais capazes de congelar até mesmo o espírito, no caso a alma dos outros. Mas eu vou ainda mais além. E se o Brook não for capaz de trazer apenas o frio do submundo, mas também as almas que habitam o submundo? Nesse caso, Brook poderia ser literalmente capaz de invocar um exército de almas dos piratas mais lendários da história e manipular essas almas através da sua música. Algo assim seria muito parecido com o final do filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando Aragorn consegue reunir as almas de um exército para lutar ao lado dele no fim da guerra. E detalhe, aquelas eram almas imortais que não podiam ser feridas com ataques de espada comuns. Então, caso o Brook fosse capaz de algo assim, essa seria mais uma forma de counterar as habilidades de Imo, enfrentando seres imortais com almas igualmente imortais. Isso sim faria jus ao título do Brook, se tornando de fato um rei das almas. Galera, eu avisei que a pedrada ia ser forte. Enfim, o papo tá muito bom, mas eu já falei demais, então chegou a hora de vocês comentarem aqui embaixo as teorias de vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessas ideias que eu trouxe aqui nesse vídeo. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!